nada. Agora eu estou ao vivo. Agora eu estou ao vivo. Não. Boa noite a todos. Aí, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Oi, Elô, Midon. Que bom, né? Que a gente tem os amigos para prestigiar. Sejam todos bem-vindos. Luiz Carlos, saudade, quanto tempo. Oi, Marlene, tudo bem? Fica aí, hein? Claudineia. Oi, Dri! Quanta gente legal. A Silvana de sexta, que saudade, gente. Cris. Então vamos deixar o pessoal entrando. Se vocês estão me ouvindo, dá um ok aí só para eu saber que o som tá direitinho. Oi, Cris. Tudo bem, querida? Kellen e o Maurício, tá bem? Beijo para vocês. Oi, Rosa. Que legal. Edson, tá faltando seu saxofone aqui numa live, hein? Carlão, amigo, abração. Que bom, quanta gente legal, né? Andréa, dá um abraço no Denis, outro para você. Que bom, gente, que bom. Então nós vamos, enquanto as pessoas vão entrando, nós já sabemos que as nossas lives estão similares ao que a gente costuma fazer na tribuna, nos dias do Evangelho. Então, antes de dar os recados, eu vou convidar uma amiga para poder estar comigo hoje, dividindo algumas tarefas, tá bom? Então, só um minutinho. Ela já sabe, então ela fica aí. Espera aí. Tá bem atrasado aqui. Tá? É normal. É todo mundo tá ouvindo assim também? Pode ser, depende da internet. Pergunta pra eles. E a minha... Má, você tá por aí? Você tá online para eu poder te chamar? Deixa eu achar você. Só mais um minutinho. Então, né, essa minha amiga, ela está todas as quartas-feiras no Caminho da Luz. E hoje ela vem aqui comigo, mas ela não tá aqui. Eu acho que ela não tá online. Então, se ela entrar... Marlene, você já entrou? Opa, vamos ver se é ela. Mais uma tentativa. É assim mesmo, né? Deixa eu ver. Espera aí. Hoje eu tenho um assistente aqui que tá falando que eu tô 10 segundos atrasada. Não, tá chegando aqui 10, né? Arlene. Bom, eu não tô achando a Marlene aqui. Mar, se você entrar, eu vou prestar atenção, tá bom? Enquanto você entra, eu vou iniciar com os recados, tá bom, gente? Então, nós temos os recados do A Caminho da Luz, onde nós sempre estamos pedindo a colaboração de todos com a contribuição financeira daqueles que puderem. Achei, estou aqui. Peraí, então, deixa eu chamar minha amiga primeiro, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Ô, Má, acho que você não segue o Caminho da Luz. Dá uma seguida aí, vê se você segue o Caminho da Luz, porque assim você aparece para mim. A gente testou no meu Instagram, então você precisa me seguir também, tá? Bom, de qualquer forma, gente, eu vou dar os recados. Se não der, para Má entrar, ela vem depois, tá bom? Então, continuando. Nós estamos solicitando as contribuições financeiras para quem tiver condições.
que são aquelas mesmas que normalmente vocês fazem quando utilizam a lanchonete, a livraria, as contribuições do Clube do Livro, da secretaria. Então, se vocês puderem nos ajudar, por conta da nossa casa estar fechada, em função da obediência, né, de respeitar e contribuir com o combate ao Covid, então vocês, no Banco Santander e nas nossas redes sociais a gente tem o número da nossa conta bancária, tá bom? E lembrando que as nossas lives são diárias, também nas nossas redes sociais agora a gente já tem o nome do nosso amigo que vai fazer a live e o tema também, vocês podem colocar perguntas, as lives acontecem no Instagram e depois os vídeos sobem no Facebook e no nosso canal do YouTube. No dia seguinte as meninas já estão colocando, tá? Então de segunda a sexta é às 19h30 e aos sábados e domingo é às 10 horas da manhã, tá bom? A Marlene está falando que está aguardando, daqui a pouco eu tento, mas confirma para mim se você segue o A Caminho da Luz, tá bom? Ou se você só entrou sem seguir. Mas daqui a pouco eu tento, tá? Aí a gente tem os nossos recados sociais, que são bem importantes, porque o nosso lar não parou, né? O nosso lar continua com as atividades administrativas, toda a equipe trabalhando lá num horário reduzido, mas está a mil. Então as atividades sociais não param. E a gente precisa também, se vocês puderem nos ajudar com as contribuições financeiras, que podem ser feitas através do Banco Bradesco. Se vocês puderem se identificar, nos ajuda bastante. Nas nossas redes sociais também nós temos lá os dados bancários. Aí nós temos o Mercalar, que era o nosso bazar de seminovos e usados, que também está fechado. Porém, nós estamos captando as doações e nós temos um plantão toda terça-feira, das 8 às 16, lá no Semlep, Rua Jacofá, sem número, a nossa unidade profissionalizante, onde ocorre a nossa festa junina, tá bom? Nós não recebemos móveis, mas excepcionalmente, por uma necessidade dos abrigos, nós estamos solicitando uma doação de sofá. Então, quem tiver um sofá de 2, 3 lugares, em boas condições e puder nos ajudar com a doação, nós vamos ficar muito felizes, porque nós temos os abrigos e um deles está muito carente desse item, tá? Então, a Marcinha, 994864879, através desse celular, vou repetir, 994864879, ela pode captar a foto do sofá que você tem para doar, bem como combinar com você como que a gente pode esquematizar essa retirada ou essa entrega, tá bom? Fora isso, como o abrigo é permanente, as crianças estão lá o tempo todo, nós temos algumas necessidades de itens de higiene e limpeza. Eu vou relacionar, porque é importante que a gente sempre fale, tá bom? Para que vocês possam nos ajudar a divulgar. Então, a gente precisa de fraldas infantis, tamanho M, G e GG, lenço umedecido pequeno e de adulto. A gente precisa de shampoo, condicionador adulto e infantil e sabonete líquido. Esses são os principais itens de higiene. De limpeza, a gente precisa de sabão em pó, lisoforme, detergente, água sanitária, desinfetante, álcool 70 em gel e líquido, tá? E lembrando que esses itens todos precisam ser industrializados. A gente não pode utilizar no abrigo, por exigência da vigilância sanitária, itens que são produzidos de forma caseira, tá bom? E leite em pó. Nós precisamos também de leite em pó. Então, esses são os itens que o nosso lar precisa. E esses itens administrativos, esses itens de higiene e limpeza, eles precisam ser entregues na administração do nosso lar, que é na Rua Managé, mas eu esqueci o número. Se alguém puder digitar aí o número da Rua Managé, ali na Água Rasa, eu repito daqui a pouco, tá bom? E só lembrando que por conta também dessa pandemia, o nosso evento, que é a Festa Junina, está temporariamente suspenso.
Quando nós tivermos condições de realizá-lo, com certeza nós vamos fazendo. Aí, beleza, gente. Rua Managé, número 78. Obrigado, Lúcia. Ó, o pessoal decorou. Tem 4 pessoas dizendo o número da Rua Managé. Tá vendo como é legal a gente sempre tá falando? Porque fica na memória, né? Então, beleza. Vou tentar mais uma vez a minha amiga. Certo? Vamos lá. Para que a gente possa iniciar com a nossa prece. Espera aí. Não consigo aqui. Ué, que estranho, né? Vamos tentar mais uma vez por aqui. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Se eu não consegui achar você, Marlene, aqui no negócio do Caminho da Luz. Faz um favor para mim, entra e sai de novo, tá bom? Quem sabe eu consiga. Beleza, gente. Então nós vamos... Eu vou fazer a vez da Marlene, que ia fazer a nossa prece de abertura. Se não conseguir, aí a gente... Peraí, vou ligar aqui o negócio. A gente faz... Depois tenta lá de novo, para que a gente possa fazer as vibrações, tá bom? Beleza. Aqui já foi. Então vamos lá. Lembrando que na hora das vibrações a gente tem a água para fluidificar. Então se vocês quiserem também providenciar, tá ótimo. Nossa, dá um calor que vocês não têm noção o que é isso daqui, né? Mas vamos lá. Ah, já sei, são os amigos espirituais, aqueles que a gente sempre pede para que nos ajude, nos inspirem, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do Evangelho de Jesus e conduzirmos essa live do Caminho da Luz, como a gente sempre tenta conduzir o nosso trabalho com muita seriedade e responsabilidade. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o Caminho da Luz, nossa casa espírita do coração, a qual, nesse instante, junto com os nossos companheiros queridos, nós pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos do Evangelho de Jesus e aplicá-los em todos os dias da nossa existência, refletindo sobre ele e sobre o que nós já temos em nossos corações, de maneira que possamos caminhar melhor. Esteja conosco, Jesus querido, agora e sempre. Assim seja. Beleza, então. Nesses tempos de pandemia, tem coisas que estão mudando profundamente, não é? Mas tem coisas que não mudaram. Então, por exemplo, a Lúcia, que atribui para nós os temas do Evangelho, e ela sempre vem com aqueles temas desafiadores. Então, o nosso tema de hoje, o qual nós gostaríamos de bater um papinho com vocês, é sobre o bem e o mal. Quando nós estávamos refletindo sobre o que verificar, o que falar com vocês sobre o bem e o mal, além do conteúdo da doutrina, nos ocorreu rapidamente contar uma história. É uma história que está nesse livro, de Valdo Franco, A Trajetória de um dos Maiores Médiuns de Todos os Tempos. É um livro editado por uma jornalista que durante vários anos tentou montar uma biografia e por mais outra quantidade de anos, Ana Lândia é o nome dela. Ela conseguiu convencer o Divaldo a publicar esse livro e durante 2 anos ela o acompanhou mais intimamente, fazendo toda a escrita. É um livro muito interessante, com histórias maravilhosas. O filme que foi lançado, né, no ano passado tem, eu diria que 10% das histórias que tem no livro, então vale muito a pena a gente incluir aí na nossa leitura esse livro. Aí tem um capítulo que chama O Antes e o Depois. Esse capítulo ele fala sobre
assim, a divulgação do espiritismo na década de 60, a abertura de várias casas espíritas, e a autora coloca junto com uma afirmação de Divaldo, que é bem legal a gente falar, que a doutrina também se espalhou e se divulgou bastante por conta de muitas pessoas admirarem aqueles que eram os ascendentes da doutrina, os estudiosos, e aí se motivavam a seguir os seus exemplos. Isso é bem legal, né? Para a gente ver como tem força aquilo que a gente realiza, e se a gente realiza de uma forma edificante, de uma forma que promova o bem, nós podemos aí estar estimulando várias pessoas. Aí o que acontece? Nesse capítulo tem uma história que Divaldo conta, que havia um casal, um senhor muito simples, sem muito estudo, que tinha progredido na vida vendendo carne. Então, na década de 60, ele tinha uma carrocinha que vendia carne. E esse médico, esse senhor, ele estava desenganado pelos médicos. Tinha uma doença muito grave, ele estava desenganado pelos médicos e disse que ele iria desencarnar. Então, houve uma oportunidade dele se encontrar com o Divaldo no Rio de Janeiro, ele e a esposa, e eles queriam saber qual era a opinião do Divaldo em relação a essa notícia que eles haviam recebido do médico. Então, eles vão na reunião, no final da reunião, eles têm a oportunidade de conversar com o Divaldo, e o Divaldo fala que realmente ele iria desencarnar. Eles ficam assustados, porque o Divaldo deu essa notícia assim, sem muito cuidado. Mas ao mesmo tempo ele falou, mas o senhor pode ficar tranquilo, porque já tem alguém na espiritualidade pronto, de braços abertos, para recebê-lo. Aí ele pensa, mas como? Quem, né? Não atinou a ideia. Ele, sim, tem uma senhora cheia de amor, já de braços prontos para receber o senhor quando o senhor desencarnar. Então o senhor não precisa se preocupar. É uma senhora que é muito grata ao senhor e ele não consegue lembrar, trazer na memória quem era essa pessoa. Então ele pega e Divaldo começa a contar que era uma senhora chamada Benedita Fernandes. Ele não fala o nome, eu estou dizendo para vocês porque ao longo da história depois ele revela. E que ela morava em outra cidade, que não era em São Paulo, e ela tinha problema psiquiátrico. Bom, ela dava tanto trabalho naquela cidade que ela chegou a ser presa para evitar que ela fizesse escândalo na rua, incomodasse as pessoas. O tempo passa, ela melhora e ela sai dessa cidade e vem para São Paulo. E o que acontece? Ela vai morar num lugar, monta uma casa de pau a pique e começa a recolher as crianças que estão na rua, para ajudar aquelas crianças órfãs que perambulavam pela rua. Aí o que acontece? Um certo dia, esse vendedor de carnes, ele trabalhava numa determinada região e aquela região naquele dia não estava tendo boas vendas, então ele resolve ir para a periferia. Nesse mesmo dia, as crianças que a dona Benedita cuidava não tinham o que comer. Então, o que ela faz? Pede para as crianças irem até o portão e diz para ela assim, as crianças perguntam, o que nós vamos comer hoje? Aí ela diz, vai até o portão que Jesus vai cuidar de vocês, vai ajudá-los. E nesse mesmo instante, esse vendedor de carnes traz a sua carrocinha para a periferia, encontra as crianças ali no portão e pergunta quem são elas. E elas falam, nós moramos com a dona Benedita e ela pediu para que nós viéssemos até o portão. Por quê? Porque a gente ainda não comeu, não tem o que comer. E ela disse que Jesus nos ajudaria. Então ele responde assim, então eu sou Jesus hoje. Pega tudo que ele tinha de carne naquele carrinho e dá para aquelas crianças que entram e naquele dia passam a ter alimento. Ele fica tão comovido, né, com aquela situação, tão envolvido, e ele passa todos os dias no final do seu trabalho, tudo que sobrava
de carne, ele levava para a Dona Benedita para atender as crianças. O Divaldo contando essa história para que ele pudesse puxar na memória e ele vai lembrando. Aí Divaldo fala assim, a sua mulher que fazia contabilidade, ela era bem durona, né? Ele falou, era, então eu rezava para que sobrasse carne para que eu pudesse levar para Dona Benedita. E aí ele dizia assim, que ele não sabia o que acontecia, que alguns clientes compravam a carne, pagavam a mais, não queriam o troco e sempre batia a contabilidade. Então a esposa nunca desconfiava que ao final do dia toda a carne que sobrava ele entregava lá, porque na contabilidade sempre batia. Isso aconteceu durante muitos anos, o que permitiu que ele pudesse ajudar a Dona Benedita. Com o tempo, ele foi construindo quartos para que ela alocasse aquelas crianças todas na região que ela morava. E também que depois, no passar do tempo, ele foi um benfeitor que construiu um hospital psiquiátrico, um dos primeiros hospitais psiquiátricos espíritas. Então, que ele pudesse ficar muito tranquilo, que seria acolhido com muito amor, com muita gratidão no plano espiritual. E por que eu lembrei dessa história? E ela é uma história cheia de detalhes que eu contei resumidamente, mas muito bonita, porque esse senhor, assim como a Dona Benedita também, cumpriram uma das leis morais, não é? A lei da justiça, caridade e amor. E o que tem a ver, né, a lei da justiça, caridade e amor com o bem e com o mal? Então, lá no livro 3º, capítulo 3º, do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, é o capítulo onde a gente tem as instruções dos espíritos em relação ao bem e o mal. Mas antes que a gente adentre um pouquinho nesse item, é importante a gente lembrar de algumas coisas que são importantes que a gente tenha em mente toda vez que a gente vai tentar conduzir melhor a nossa vida, né? Então, no início desse capítulo, a gente tem lá a lei divina ou a lei natural. E os espíritos nos dizem que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeiramente necessária que nós precisamos para ser feliz. Os espíritos dizem assim para nós que a gente só não é feliz quando delas se afasta. Desculpa, é tão óbvio isso, né? Assim, se a gente tivesse isso sempre em mente, a gente conseguiria ser feliz. Às vezes a gente busca a felicidade em tantos lugares que ela não está, e ela está no cumprimento das leis divinas. Então a gente só não é feliz, conforme dizem os espíritos, quando a gente se afasta da lei de Deus. E não é a lei do homem, é a lei de Deus. E a lei de Deus rege o quê? Rege o progresso da nossa alma. Então é importante que a gente também se aproprie dessas leis, tenha o entendimento dessas leis, para que a gente consiga caminhar de maneira a cumpri-las. Então, quais são essas leis? Aí o capítulo traz, não é? A lei da adoração, dessa comunhão com Deus, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso. Então, o progresso que rege para todos nós, mesmo que a gente não queira progredir, a vida impulsiona a esse progresso. A lei da igualdade, né? Então, traz algumas instruções de que nós somos iguais, né? Perante Deus, somos filhos de Deus e existem momentos, episódios na nossa vida que deixa mais acentuado ainda como nós somos todos iguais. A lei da liberdade e a lei da justiça, amor e caridade. Então, à medida que nós temos a oportunidade de conhecer essas leis divinas, e os espíritos falam que essa oportunidade de conhecimento é aberta para todos nós, nós vamos trabalhando a compreensão dessas leis e, naturalmente, depois a aplicação delas na nossa vida. Que essa compreensão ela não é igual,
mas que todos nós um dia iremos compreender as leis divinas. E quando nós tivermos essa compreensão, esse entendimento, aí fica mais fácil com que a gente se aproxime delas, né? As pratique. Aí os espíritos perguntam: onde está gravado essa lei divina? É outra pergunta essa que a gente sempre tem que lembrar. Os espíritos respondem, Kardec pergunta, né? Onde está gravado essa lei divina? E os espíritos respondem, na nossa consciência. Né? E aí pensamos assim, se essa lei divina já está gravada na nossa consciência, à medida que a gente vai travando uma comunhão com Deus, a gente vai possibilitando que ela floresça em nossa vida, que ela vá tomando corpo, né? Que a gente vá compreendendo essa lei divina. E aí os espíritos ainda arrematam, dizendo para nós que o exemplo mais perfeito de compreensão e aplicação dessa lei divina que Deus nos concedeu como guia e modelo foi Jesus. Então, se nós entendermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se nós estudarmos o seu evangelho, trabalharmos essa consciência, né, de entender, desse entendimento, nós vamos estar próximos da aplicação dessa lei divina. E próximos de aplicar essa lei divina, nós estaremos trabalhando a nossa felicidade. Então, esse conjunto de informações sobre a importância dessa lei divina é um item a se considerar quando nós vamos falar sobre o bem e sobre o mal. Outro item importante é nós lembrarmos que nós somos espíritos imortais. Todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, e que nós vamos galgando o nosso progresso, a nossa ascensão espiritual, né? Saindo dessa condição de criação simples e ignorante até um espírito perfeito. Só que nessa trajetória, nós todos temos o direito de escolha. Então, Deus também nos concedeu o livre-arbítrio para que nós possamos decidir, né? Pelo entendimento que nós temos da sua lei, pela compreensão, pelo conhecimento, como aplicá-las. E isso compete a cada um de nós. Então, esse outro item também é um item importante para que a gente fale sobre o bem e sobre o mal. Aí, esse mesmo primeiro capítulo sobre a lei divina e a lei natural avança e a gente tem lá, da pergunta 630, eu acho, para frente, as questões que falam sobre o bem e o mal. E é importante aqui a gente pontuar que é o bem e o mal no aspecto moral. Então, a primeira coisa que os espíritos fazem é dizer para a gente que moral é a regra para postar-se bem. É baseada na observância das leis de Deus. Então, o homem se porta bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, pois observa a lei de Deus. Ora, faz todo sentido, não é? Então, se nós estamos nos aproximando da lei de Deus e ter moral é postar-se bem na observância dessas leis, então tudo que a gente faz, não só para nós, mas para o nosso semelhante, de bem, que tem a base, a inspiração dessa lei divina, nós estamos fazendo segundo a lei de Deus. Então ele fala assim, que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que se afasta dela. Simples assim, né? Moralmente falando. Então, a referência é seguir, observar as leis divinas. Então, tudo que a gente faz próximo das leis divinas, nós estamos fazendo o bem. Então, o que está de acordo com a lei divina é o bem que nós podemos realizar. E o que se afasta da observância dessa lei é o mal que, infelizmente, nós estamos realizando. E é interessante, né? E a gente só é feliz quando pratica essa lei. A gente só é infeliz quando se afasta dessa lei.
A gente só é feliz quando pratica o bem. A gente, quando se afasta dessas leis, a gente traz a infelicidade porque a gente faz aquilo que não é bem, aquilo que é mal. Não gosto muito de falar de mal, assim, busco ter uma postura mais positiva em relação às palavras que a gente fala, né? Mas não tem jeito nisso. Ou é o bem ou é o mal. Ou nós estamos fazendo as coisas de acordo com a lei divina, ou nós estamos fazendo as coisas que não são de acordo com a lei divina. E nós podemos escolher, porque nós temos o direito de escolha. E nós, no fundo, sabemos o que é certo a fazer, porque essas leis estão aonde? Gravadas na nossa consciência. À medida que a gente vai estudando, se comungando com Deus, elas vão florescendo. Então eu tenho a oportunidade de conhecer mais profundamente essas leis. E à medida que eu vou refletindo, dando importância para elas, tentando praticar, eu vou compreendendo, tomando consciência da importância dessas leis na nossa vida, na vida de cada um de nós. E aí os espíritos falam assim, que Deus nos concedeu a inteligência. Primeiro, para a gente ter a oportunidade de conhecer essas leis. E segundo, para a gente poder distinguir o que é certo do que não é certo a fazer, do que se aproxima da lei de Deus e do que não se aproxima da lei de Deus. Aí os espíritos falam assim, mas tem medida para isso, né? Porque às vezes a gente pode estar fazendo algo que parece ser bem, que parece estar próximo da lei de Deus, mas pode ser algum mal, ou seja, pode estar distante da lei de Deus. E aí o que os espíritos nos orientam? Eles dizem assim, que para a gente evitar o equívoco, a gente precisa pensar como Jesus nos orientou, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós, que não tem outra medida, né? E é verdade, porque se eu nunca vou querer o mal para mim mesmo. Então, se eu tiver essa referência de que aquilo que eu estou fazendo, a Lúcia escreveu simples assim, né? É pior que é simples assim, né, Lúcia? Mas a gente complica tanto para pôr em prática, para realizar as coisas. Então, a medida para a gente olhar se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a lei divina é se nós gostaríamos que fizessem para conosco. Jesus nos ensinou isso, né? E os espíritos reforçam. E aí eles dizem assim também, que a lei de Deus é igual para todo mundo. Não tem diferença, né? A gente pode ter diferenças sociais, mas a lei de Deus é igual para todo mundo. E que o bem é sempre bem, e que o mal é sempre mal. Eu posso escolher fazer o bem ou eu posso escolher fazer o mal. E o que é determinante nisso é a minha vontade. Então, a doutrina faz isso, não é? Ela coloca sempre a responsabilidade nas nossas mãos. E uma vez que Deus nos concedeu o direito de escolha, feliz é aquele que realiza a melhor escolha. Por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa conhecer o Evangelho à luz da doutrina espírita, no nosso caso. Por isso que é importante que a gente leia as obras básicas para que essa informação ela vá sendo apropriada por cada um de nós e a nossa visão vai se ampliando, não é? Porque quanto mais informação a gente tem acerca de um assunto, melhor, mais seguro nós ficamos para tomar algum tipo de decisão. Então, a nossa vontade de realizar, ela é determinante. Eu posso optar por realizar algo que está distante da lei de Deus, como eu posso optar por algo que está próximo da lei de Deus. Feliz de nós, não é? Que conseguimos pensar sobre isso e escolher algo, agir, pensar, realizar segundo a lei de Deus. Aí ele diz assim também, os espíritos nos esclarecem, que quanto maior o nosso conhecimento, maior a responsabilidade. Então eles dizem até assim, às vezes não foi você que fez o mal, mas você está usufruindo do resultado daquilo. Então você também será responsabilizado por isso,
né? Você fala assim, não fui eu que fiz, né? Eu estou aproveitando de algo que é ilícito, que não fui eu que fiz, mas eu estou me beneficiando de alguma forma, indiretamente. Então eu também sou responsável. E essa responsabilidade, como acontece em tudo, ela é determinada por aquilo que a gente conhece. Então tem pessoas que falam assim, então nem vou estudar, nem vou conhecer. Não é legal isso, né? Porque o conhecimento, a verdade, liberta. Então é importante que a gente estude, que a gente conheça. E conhecer vai dar essa autonomia, vai dar essa segurança para que a gente possa decidir. E como fazer o bem, né? Que em quantidade fazer o bem? Então os espíritos nos dizem que é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Porque assim, basta não fazer o mal? Ficar parado? Não, não basta fazer o mal. É preciso que a gente se esforce em fazer o bem. Aproximar as nossas atitudes da lei divina, da lei de Deus. Atitudes que vão ter um resultado para nós e um resultado para o nosso semelhante. Então, eu não posso ficar ali de braços cruzados, não faço o mal como se já estivesse fazendo a minha parte. Não, a gente está progredindo, a gente está adquirindo conhecimento, então é importante que a gente faça o bem, tá? E outra coisa importante que os espíritos falam em relação ao bem, em relação ao mal, que é assim, né? Eles falam assim que quando a gente está numa situação de vício, num ambiente que não é favorável para que a gente faça o bem, se aproxime da lei divina, que assim existe uma atração muito forte, né? Nos chamando para opções que não são as melhores, para as escolhas equivocadas. Isso é natural que aconteça, né? A gente sabe da sintonia, do pensamento, enfim. Mas que não é irresistível. Então não é porque eu estou numa situação difícil, não é porque eu estou num ambiente de vício, que eu não vou conseguir resistir. Que essa força interior que cada um de nós tem, ela é determinante, ali junto, como nós dissemos, com a vontade, no sentido de fazer com que a gente possa escolher pelo bem. Tem uma pessoa colocando aqui, mas eu vou fazer o bem a um homem que me prejudica? Sim, né? Porque Jesus ensinou que nós não devemos pagar o mal com o mal, não é? Lá, a lição do perdão, que deve ser algum item que vai ser bem abordado nos próximos evangelhos. O importante, né, é que a gente faça, porque nós aprendemos também que é cada um segundo suas obras, que a justiça não está nas nossas mãos. E Jesus nos pede, nos orienta para pagar o mal com o bem. E pagando o mal com o bem, nós estamos próximos à lei divina. E próximos da lei divina, nós estamos construindo a felicidade para as nossas vidas. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, não é? As pessoas têm se questionado muito, não? Em relação a fazer o bem. E a gente pode, em qualquer lugar, como tem sido dito frequentemente nos nossos evangelhos, fazer o bem. Então, passar, né, no raio-x da nossa mente a reflexão de que aquilo que nós estamos fazendo está próximo da lei divina. Aquilo que nós estamos pensando, a forma como nós estamos olhando para a situação da nossa vida, aquilo que nós estamos dizendo, está de acordo com aquilo que nós temos aprendido do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita? Porque se não estiver, nós estamos nos afastando da oportunidade que nós temos de realizar esse bem para a nossa vida. E nós mesmos estamos ali, né, plantando uma infelicidade, quando nós poderíamos estar, como nos dizem os espíritos, próximos da lei divina, cultivando essa felicidade em nossas vidas. Tem gente perguntando o nome do livro do Divaldo, é esse, Divaldo Franco, A Trajetória de um dos Maiores Médiuns de Todos os Tempos. E a informação, né, na codificação sobre o bem e o mal está no Livro dos Espíritos, livro 3º, A Lei Divina, a Lei Natural. Tá bom, gente?
a princípio era isso que eu gostaria de dividir com vocês. Dividir informação, né? Por quê? Porque a informação faz isso. A informação é algo que nos dá a possibilidade de refletir. Então, todos esses dias de evangelho a gente tem refletido, ganhado informação, que a gente leva, né, para a nossa reflexão íntima, nos momentos de oração, pedindo inspiração para Deus, para que a gente consiga agir melhor, tá certo? E agir melhor, por exemplo, nos dias de hoje, né, é fazer o bem, um bem que a gente pode fazer para nós mesmos e para o nosso semelhante, é usar máscara, não é? Fica assim difícil a gente entender alguém com tantas informações não saindo usando máscara. Então, nós estamos dentro desse procedimento, como eu mesma já disse numa live, num vídeo, cumprindo a lei da sociedade, cuidando da nossa vida e da vida no nosso semelhante. Então, se eu quero com segurança chegar em algum lugar, nos tempos que nós estamos vivendo, se eu tiver que sair de casa, porque a orientação daqueles que podem contribuir é ficar em casa, então que eu saia com segurança. E sair com segurança é usar a máscara. Então, atitudes pequenas que a gente pode ter, não é? Onde a gente consegue se aproximar daquilo que nós gostaríamos que fizessem para conosco. Em todos os níveis. Em níveis de comportamento, em nível de ação, em nível de palavra. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Vou tentar mais uma vez a Marlene para fazer as vibrações, tá bom, Mar? Espera aí, pessoal. Vamos aí. Tará, tará. Vamos aí. Marlene, eu dou seu nome, você não aparece aqui, menina do céu. Não consigo achar você aqui no negócio do Caminho da Luz. Deixa eu dar aqui. Ver quem solicitou entrar. Se você solicitou, também não. Bom, Marlene, posso dar uma sugestão para você? Sai e entra de novo, que aí eu tento te chamar. Enquanto isso, eu lembro que da outra live que eu fiz, rapidinho, né? Senão não dá tempo. Teve uma pergunta. Então, sai, Marlene, e entra de novo. Teve uma pergunta sobre sono. Então, os nossos amigos espirituais têm reiterado a possibilidade, a necessidade, desculpa, da gente se preparar para dormir. Se preparar para dormir é ter uma boa leitura, fazer oração, cuidar daquilo que a gente assiste antes de dormir, os nossos hábitos, não é? Porque a gente sabe que o nosso corpo físico é o que descansa e o nosso corpo espiritual segue para onde o nosso pensamento mandar. Então, que a gente possa se preparar de maneira que nós estejamos com os nossos amigos espirituais, os médiuns trabalhando, não é? E fica como dica, lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma série de orações, a gente tem a oração que é para se preparar para dormir. Então, vocês podem olhar lá que ela dá uma dica para a gente ter esses cuidados. E aí, tendo esses cuidados, nós vamos conseguir também qualificar o nosso sonho, né? Porque às vezes aquilo que nós sonhamos é em virtude das nossas preocupações, aquilo que está na nossa consciência, angustiando. Então, se nós, através da oração, conseguimos entregar para Deus, né, as nossas preocupações, confiando na providência divina, com certeza nós vamos ter também um sono qualificado e sonhos que nos inspire a melhor conduzir a nossa vida quando nós pudermos lembrar dele, tá bom? Eu vou tentar só mais uma vez. Eu não sei por que não tá entrando. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se a Má tá por aqui. Tem uma Marlene, mas não é.
coisas de tecnologia. A gente vai tentando. Vocês sabem que a gente está se adaptando. Achei você aqui, querida. Você vê o meu convite agora. Viu o meu convite? Aceita então, amiga. Vamos ver para dar tempo de você fazer as vibrações. Tô te aguardando. Acho que não deu, gente. Eu já te chamei, mas você não conseguiu. Deixa eu tentar aqui um negocinho mais. Vocês têm paciência com a gente, né? Nossos amigos. É bom estar entre amigos, né? Depois as pessoas que vão assistir, tem gente assistindo de vários lugares. Tá bem legal isso, não é? E aí elas vão assistir, vão falar, esse pessoal é tudo doido. Mas não, a gente está em família, está entre amigos. Então é gostoso, né? Poder ser mais natural. Tem até gente, a Rosa beijando o gato, né, Rosa? Quem diria? Já pensou? Vocês imaginem a Rosa lá na tribuna com o gatinho? Coisa fantástica isso, né? Então, essa naturalidade que a gente conseguiu trazer também aqui para as lives, elas nos ajudam bastante. Bom, gente, a gente vai precisar fazer as vibrações, senão a gente estoura o tempo e eu sou boa de estourar o tempo. Então, eu peço desculpa que não deu certo. A gente treinou, mas isso acontece. E nós vamos então partir para as vibrações, tá bom? Então, assim como ela na tribuna, nós vamos pedir para que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos convidar a todos que mentalmente possam percorrer todo o espaço físico dos seus lares, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que têm nos afligido. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão, o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem a serenidade e o bem-estar. Sentimos também esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados. E neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, então, depois de tantas bênçãos e fluidos tão regeneradores, nós vamos vibrar. Pelo nosso planeta, mentalizemos a Terra, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que a envolve,
transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Vamos vibrar pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz, por Jesus, e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vamos vibrar pelo nosso caminho da luz. Esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem, mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Vamos vibrar pelos nossos familiares mais próximos, os mais distantes, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita. Que seus lares sejam protegidos e abençoados. E assim vibramos também pelos nossos amigos. Que permanecemos nessa sublime comunhão de almas, que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Entre nós aqui, em conexão com Deus, com Jesus e com os amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. E assim, amigos, mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos, a paciência, e que a gente continue, não é? Em conexão com os benfeitores, em conexão com o Evangelho de Jesus e em conexão com a nossa live amanhã, tá bom? Muito obrigada aí pelo carinho de todos e mais um beijo no coração de todos. Obrigada, gente. Até mais. Aqui.